Você pretendia fazer uma faculdade e por isso foi até uma universidade, inscreveu-se, fez o vestibular, passou no curso, teve a notícia, mas acabou decidindo não fazer a faculdade. Talvez não coubesse no seu orçamento, talvez você tivesse lido reviews sobre a instituição e decidiu que não cursaria aquele curso. Tá? Só que sem mais nem menos você descobre que o seu nome está negativado, sem que você tenha jamais frequentado uma aula. E aí, como é que funciona? Essa negativação é devida ou indevida? Com certeza é uma negativação indevida, uma negativação que não poderia ter ocorrido, tá? O simples fato de inscrever-se no vestibular não significa que você possa ser automaticamente matriculado na universidade, tá? São atos muito diferentes, mas essa tem se tornado uma prática abusiva recorrente. Olha, o número de pessoas que entram em contato com a gente reclamando desse problema tem se demonstrado incontável. Né? Agora, o que ocorre? Quando uma prática abusiva como essa ocorre, você está desafiando o artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, que protege o consumidor das inscrições indevidas, das negativações indevidas em cadastros como a Serasa, como o SPC ou SCPC. Então, é claro, a partir do momento em que o seu nome é inscrito indevidamente em cadastros como este, você tem direito a limpar o seu nome, né? É o primeiro direito, um direito inclusive bastante óbvio, mas tem direito também a uma indenização, tá? É uma indenização por dano moral em razão dessa negativação indevida. E esse dano moral ao qual você tem direito costuma ser. Quem decide o valor do dano moral em si é o juiz, tá? Mas esse valor costuma ser entre 5 e 10 salários, tá? Não são os seus salários, isso aqui é uma maneira mais ou menos de calcular. Normalmente a gente está falando em salários mínimos nacionais, tá? Então algo geralmente entre 5 e 10 mil reais, algo nesse sentido. Pode ser um pouco maior do que isso, pode ser um pouco menor do que isso, dependendo de cada situação. Mas sim, a partir do momento em que você prestou vestibular, mas não realizou a matrícula e ainda assim foi negativado, você tem direito a limpar o seu nome, tem direito a essa indenização, e isso vai ser feito em um processo judicial, através do qual a gente vai fazer o pedido de uma liminar, né, que não é o nome técnico correto, o nome técnico correto seria tutela de urgência, requerendo ao juiz, explicando: olha, juiz, ele realizou a matrícula, mas aliás, ele realizou o vestibular, mas jamais realizou a matrícula, portanto a negativação é indevida. E como o processo, todo o processo judicial demora para terminar, tá? Um processo desse, por exemplo, leva de um ano a um ano e meio, em alguns casos leva 2 anos, há casos, já vai ficando difícil, tá? Mas que leva até mais, leva 3 anos, etc. Mas normalmente um processo desse demora um ano e meio. Imagina o consumidor passar esse tempo todo esperando uma sentença para poder limpar o nome dele. Não faz muito sentido. Então, por isso, a gente sempre no começo do processo já faz esse pedido dessa liminar, dessa tutela de urgência, que vai mandar que o cadastro, seja ele qual for, o Serviço de Proteção ao Crédito, a Serasa, o SPC ou SCPC, já dê a baixa. Tá? Tem um sistema do judiciário que se chama Serasa Ajude, e através desse sistema, assim que é deferido pelo juiz, já ocorre a baixa, para depois, durante todo esse tempo aqui que a gente disse, a gente discutir se tem direito à indenização por dano moral e qual vai ser o valor dessa indenização. Tá? O que eu posso te dizer é, poucas coisas do nosso poder judiciário são mais pacíficas do que essa noção de que quem tem o nome negativado indevidamente tem direito ao dano moral, tá? Isso pode mudar? Pode, né? Tudo pode mudar um dia quando se fala em direito, mas é muito difícil porque já há muito tempo isso está sacramentado, isso está certo, isso não tem discussão. O que mais se discute realmente aqui
é qual vai ser o valor dessa indenização. Tá? Como eu disse para vocês, vai variar aqui entre 5 e 10 salários. Normalmente pode ser menos, pode ser mais, mas geralmente fica mais ou menos por aqui, dependendo muito, inclusive, de qual é a sua região. Tá? A gente sabe já que alguns tribunais têm uma tendência maior a dar indenizações menores e alguns tribunais têm uma tendência maior a dar indenizações menores. Mas você tem que saber também, por fim, que existe uma súmula do STJ, que é a súmula 385, tá? Que ela prevê o quê? Que se você já tem uma negativação devida no seu nome, você não faz jus a essa indenização aqui, tá? Então, você foi negativado indevidamente pela faculdade, mas você já estava negativado pelo banco, vamos supor, e essa negativação era devida, era uma negativação que você reconhece a dívida, a legitimidade da dívida. Nesse caso, você tem direito à baixa, tá? A tirar aquela negativação da faculdade do seu nome, mas você não tem direito a ser indenizado, tá? A indenização, você perde esse direito. Então, normalmente, o que a gente faz, né? A gente orienta o consumidor a fazer o seguinte, vamos supor, vamos apagar aqui para dar um pouco de espaço, para facilitar. O consumidor tem lá, por exemplo, a dívida 1, que é a dívida legítima, mas ele tem também a dívida 2, que é a dívida ilegítima, que é a da faculdade. A gente orienta que primeiro o consumidor tente pagar essa dívida, ou aguardar, né? E assim que ele conseguir pagar essa dívida, a gente pode entrar com esse processo em relação à dívida indevida da faculdade, porque mesmo nos termos dessa súmula aqui, a súmula 385 do STJ, não importa que você tinha uma inscrição anterior, desde que por algum tempo que seja, você tenha ficado só com a inscrição posterior, que é a indevida, tá? Então, ok, quando você foi negativado, você realmente tinha uma outra negativação devida, mas você correu atrás, você deu o seu jeito e você conseguiu cancelar essa negativação. E aí você passou mais um mês, que seja 2 meses, que seja 3 meses, ou que sejam 15 dias só com essa negativação aqui. Eis que aí nasce então o seu direito novamente a ser indenizado. Tá? Espero que eu tenha conseguido ajudar você. Se esse é o seu caso, se você realizou só o vestibular e ainda assim foi negativado sem ter realizado a matrícula, e você quiser entrar em contato com a gente para tirar ainda alguma dúvida sua, esse é o nosso site, lá tem o nosso WhatsApp. A gente vai deixar também um link para o nosso site facilitado aqui na descrição do vídeo e também nos comentários.